E aí pessoal, beleza? Bom, vamos começar aí uma aula de PG. Seria a aula 10, né? Da frente A, uma aula sobre PG. E no final a gente vai resolver aí os 4 exemplos que tem pra gente resolver em sala, beleza? Bom, então vamos começar. Então o que vem a ser uma PG, tá? Então a PG é uma sequência de números, né? Como vocês estavam acostumados com a própria PA, né? Deixa eu voltar aqui, que foi pra frente. Tá? Então você tem aqui os termos, né? Como é que era numa PA? A PA, daqui para cá, você somava uma razão, correto? Beleza? E na PG, cada número a partir do segundo, ele é obtido a partir do anterior vezes uma razão, que a gente chama de Q. Beleza? Então daqui para cá a gente multiplica o Q de novo. Esse Q é um número que não muda. Q é o mesmo, correto? Senão você não vai ter uma sequência numérica com uma lógica, tá? Então você, por exemplo, sei lá, 3, 6, 12, 24, 48. Pronto, um exemplo básico de uma PG. Então qual que é a razão aqui? A razão é 2. Estou multiplicando por 2 cada termo, né, para obter o próximo, beleza? Por que a letra Q? Porque para mim obter, né, para eu obter esse Q, eu preciso pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Ó, certo? Beleza? Então eu quero 48 divididos por 24. Tá? Assim como na PA a gente subtraía do termo anterior, na PG a gente divide. E o resultado de uma divisão é um quociente. Então esse Q tem a ver com quociente, beleza? Tá? 4 tipos de PG importantes que você precisa saber. Crescente, decrescente, oscilante e constante, tá? Constante, claro que essas duas aqui são muito pouco vistas, tá? Oscilante ainda cai alguma coisa, a gente vai fazer uns exemplos até, fala sobre PG oscilante. A PG constante não tem muito sentido, porque é sempre o mesmo número, né? Só para você saber que é uma PG, tá? Então, quando você tem uma sequência de números iguais, é uma PG, beleza? Crescente. Aqui que tem que tomar cuidado. Crescente é quando a razão é maior do que 1. Beleza? Para você multiplicar um número e ele crescer, esse número que você está multiplicando, né? Essa razão, no caso, tem que ser maior do que 1. Beleza? E decrescente é quando essa razão, tá? Essa razão, ela está entre 0 e 1. Né? Quando você multiplica um número por 0, alguma coisa, né? 0,3, 0,4, 0,5, você está decrescendo, você está diminuindo esse número, beleza? Tá? Então, aqui no caso a razão é 0,1, aqui a razão é 3, crescente e decrescente. Quando a razão é negativa, ela é oscilante. Claro que quando você está multiplicando por um número negativo, 4 vezes menos 2, a razão aqui é menos 2, né? Dá um número negativo, depois vai dar um positivo, depois um negativo, positivo, negativo. Por isso que é oscilante, beleza? Tá? E razão 1, ela vai ser sempre constante. Ok? Então são esses 4 tipos aí de progressão geométrica que a gente precisa saber, mais esses 3, né? Mais esses 3, tá? Então, fechou. Vamos para o próximo. Termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? Está aqui a fórmula do termo geral, né? Fácil de você entender, ó. Como é que você começa com A1, não é isso? Você começa com A1, para achar o A2 você multiplica 1 vezes Q, o A3, A1 vezes Q ao quadrado, o A4, A1 vezes Q ao cubo, o A5, A1 vezes Q à quarta, e aí você vai ter essa relação aqui, ó. Até que você chegue aqui, o AN é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, se eu quero saber o A10, é o A1 vezes Q elevado a 9. Se eu quero saber o A8, é A1 vezes Q elevado a 7. Certo? E aí direto, você chega lá direto. Tranquilo isso, gente? Tá? Tranquilo, né? Bom, propriedades da PG. Primeira propriedade. Numa progressão geométrica, cada um de seus termos, com exceção dos extremos, tá,
é em módulo a média geométrica dos termos anteriores e posteriores. Ou seja, claro, lembra na PA era a média aritmética, né? Se você tivesse aqui numa PA, ó, esses três termos, eu podia dizer que esse termo é o A1 mais o A3 divididos por 2, média aritmética. Isso em PA, tá? Em PG é média geométrica. Então, numa PG é média geométrica. Como é que eu calculo a média geométrica? A2 é igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. Beleza? Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer. E isso aqui é o módulo, né? Isso aqui é módulo, tá? Porque isso, ó, mesmo numa PG oscilante, que ele pega aqui, ó, mesmo numa PG oscilante, o que ele fala aqui, ó? Cada um de seus termos, com exceção dos extremos, é em módulo. Por que em módulo? Porque se eu pegar esse menos 8 aqui, ó, menos 8 não pode ser igual à raiz quadrada de alguma coisa, tá? Então, eu tenho que, em módulo, né, igual, aí sim, 16 vezes 4 dá 64, e raiz de 64 é 8. Então, módulo de menos 8 é 8. Então, vale essa regra? Vale. Se não for oscilante, gente, aí é tranquilo, não precisa nem se preocupar com esse negócio do módulo. Essa regra vem direto, tá? Mas se ela for oscilante, lembre-se que não vai dar menos. Não vai achar menos, porque raiz quadrada nunca vai resultar no sinal negativo. Então, precisa ser em módulo. Beleza? Numa PG, o produto de dois termos equidistantes é igual ao produto dos termos dos extremos, tá? O que ele quer dizer com isso? Então, aqui, ó, você tem aqui uma PG, certo? Que vai do 1 até o menos 512, é uma PG oscilante também, certo? Então, ele está dizendo o seguinte, se você multiplicar aqui, como na PA, lembra lá, ó, né? O Gauss que somou para achar a soma da PA, né? Ele via que dava sempre o mesmo valor. E aqui a multiplicação também, ó. 1 vezes menos 512 é igual a 2 vezes 256. Repare que aqui, até o sinal, porque é menos 2, né? Ó, menos 2 vezes 256 é 1 vezes menos 512. Até o sinal vai dar igualzinho, tá? Então não precisa se preocupar com o negócio de módulo, nada. Aqui vai funcionar sem... Ninguém está falando em módulo aqui, ó. Então, se eu pegar, por exemplo, e não precisa ser os extremos, tá, gente? Se eu pego qualquer dois termos, se eu pegar esse vezes esse, ó, esse vezes esse, dá menos 32, né? 4 vezes menos 8, ó, menos 32. Se eu pegar menos 2 com 16, também dá menos 32. Tá entendendo? Se eu pegar 1 vezes menos 32, também dá menos 32. Certo? Não precisa ser exatamente os extremos, porque isso você pode usar sempre, mesmo que a PG seja infinita, né? E aí você não vai ter extremo, será infinita. Então, você pode pegar qualquer termo, né? E fazer isso, esses dois vai ser, a multiplicação vai ser igual a desses dois, que vai ser igual a desses dois. Então, você vai abrindo, tá? Então, termos equidistantes daqueles dois, você vai ter sempre a mesma multiplicação. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, por exemplo, outro exemplo aqui, ó. Se eu pegar 32 vezes 64, esse menos 32 vezes 64, quanto que vai dar isso? Menos 32 vezes 64. Vamos lá. Ó, 2 menos 2.000, menos 2.048. Se eu pegar, ó, pular uma casa para cá, 2, 3, tá aqui. Se eu pegar uma casa para cá, 2, 3. Se eu multiplicar 4 vezes menos 512, também vai dar menos 2.048. E eu não estou pegando os extremos, tá vendo? Tá? Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. O que mais? Numa PG de número ímpar, o termo médio em módulo, como a gente fez aqui, essa é praticamente a mesma coisa aqui, ó. É a média geométrica dos termos extremos ou qualquer outro, gente, como é uma junção dessa que a gente viu aqui com essa aqui, tá? Então, se a gente pegar o termo do meio, tá? Você vai ter, então se eu tenho aqui A1, A2, A3, A4 e A5, esse aqui é a média geométrica desses dois, né? Mas também é a média geométrica desses dois aqui, certo? Então, não é só dos extremos, beleza? Tá?
mais, enfim, média geométrica. Média aritmética na PA, média geométrica na PG. Beleza? Produto dos termos de uma PG, tá? Existe essa fórmula, muito pouco usada, tá, gente? Muito pouco usada. Mas se você tem uma PG de N termos, tá? E o produto desses N termos seria, né? Ó, seria mais ou menos, né? O quê? Porque vai depender se você é oscilante ou não. Você pega o primeiro termo, multiplica pelo último e eleva a n. Então já deu para ver por que é pouco utilizado, né? Porque ou você faz isso para uma PG, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo então. Vamos pegar uma PG bem simples, tá? 3, 6, 18, 12, né? 12, tá? E 24. Aí você pensa assim, putz, 3 números, já não é fácil, né? Mas vamos pegar então, vai dar, ó, olha como é que só com esses 4, gente, uma razãozinha 2, razão 2, 4 termos, né? Já é meio difícil de você calcular isso aqui, ó. O produto desses 4 termos vai ser o primeiro vezes o último elevado a 4, né? E raiz quadrada. Raiz quadrada. Eita. Raiz quadrada. Entenderam? Então, repare, é uma conta já meio chata de fazer, tá? Então, vamos ver, mas tudo bem, vamos lá. Vou usar minha calculadora aqui do celular, beleza? Então, se eu pego 3 vezes 24, eu vou ter 72. 72 vezes 72, vezes 72, eu vou ter esse número aqui. Ó, então, tem que calcular a raiz quadrada desse número aqui. Certo? Que não é muito simples assim. Raiz quadrada, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada, cadê? De 26, 873, 856. 26, 873. Espera aí, 873, 856, tá? Então, a raiz quadrada disso aqui deu 5.184, olha só, né? Mas deu redondinho. Então, quer dizer que se você multiplicar 3 vezes 6 vezes 12 e vezes 24, você vai ter exatamente, né? Isso aqui bate certinho, ó, 5.184, tá? Então, mas você vê, por isso que é pouco cobrado, principalmente em vestibulares, porque você necessita de tempo, uma calculadora, e você não tem isso, tá? A não ser que ele faça assim só com 3, mas se ele pedir o produto de uma PG só com 3 números, é melhor você fazer esse produto aqui, né? Do que ficar colocando nessa fórmula, certo? Então não tem. Essa mesmo com 4 números, em vez de usar toda essa fórmula, era muito mais fácil ter feito 3 vezes 6, 18, 18 vezes 12, né? Ó, dá 36 e 18 dá 6, 11 vai 1, 216. E 216 vezes 24, você ia achar aqui, ó, certo? Então, muito mais rápido do que achar com aquela fórmula. Beleza? Então, não é muito útil assim, certo? Vamos lá. Vamos fazer os exercícios, então, são 4 exercícios que foram selecionados para a gente fazer em aula, no caso, né? Os números que representam a medida do lado. Então, repare, você tem aqui um quadrado, né? Vamos fazer um quadrado aqui. Então, o lado dele é x. Ó, lado, perímetro e área formam uma PG. Então, eu vou colocar assim, ó. Lado é x. Perímetro, já sabemos que é 4x, não é isso? Perímetro. E a área? A área do quadrado, sei que é x ao quadrado. Então, isso aqui forma uma PG. Isso aqui é uma PG. Beleza? Determine a medida da diagonal desse quadrado. Então, ele quer saber a medida, ó, dessa, né, da diagonal aqui, ó. E a gente já sabe que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Né? Então, tem que achar o L. Tem que achar quanto que vale o lado do quadrado, ou seja, esse x aqui. Beleza? Se é uma PG, gente, olha só. 4x divididos por x
é a mesma coisa que x ao quadrado dividido por 4x, certo? Essa é a fórmula da PG, né? Ó, se eu fizer 4x divididos por x, eu acho que. Se eu fizer x ao quadrado divididos por 4x, eu também acho que. Né? Então, são iguais. Então, eu vou igualar isso aqui, vou multiplicar. Isso aqui eu vou ter x ao cubo, né? Cuidado que esse quadrado aqui ficou errado, né? X ao cubo igual a 16x ao quadrado. Claro que eu posso cortar esse x ao quadrado com esse aqui, vai ficar x igual a 16. Então, a minha PG, né, na verdade, é 16, 64 e 256. Essa é minha PG, tá? Ó, lado, perímetro e área. Lado, perímetro e área. Beleza? Tá? Mas ele quer saber a diagonal. Diagonal, 16, raiz de 2. Fechou? Facinho, né? Tranquilo? Tá? Então, esse é típico problema de PG. Ele coloca um problema, tal medida, tal medida e tal medida forma uma PG. Mas geralmente simples, números simples, não números muito grandes, tá? Mais raciocínio lógico, pouca utilização de fórmula, tá? Então, tranquilo. Próximo, determine a razão da PG oscilante que é obtida inserindo esses 5 números entre 3 e 192. Então, como se fosse uma interpolação geométrica e não aritmética. Né? Então, você tem aqui 3, aí você tem 5 números que você vai inserir entre o 3 e o 192. E isso aqui vai ser uma PG. Tá? Então, o que é importante você saber aqui? Esse 3 é o A1 e esse 192 é o A7. Tá? Porque tem 5 números entre eles. Então, você sabe, pela fórmula do termo geral, que A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. Ou seja, 192 é igual a 3 vezes Q elevado a 6. Tá? Então, 192 divididos por 3 dá 64, é igual a Q elevado a 6. E 64 você sabe que é 2 elevado a 6, não é isso? Tá? 64 é 2 elevado a 6. Então, Q vale 2. Certo? Então, nada mais é do que 3, 6, 12. Só que cuidado, né? Mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Porque ó, é par. Então, você vai tirar uma raiz sexta. Na verdade, seria como se você tivesse feito isso, ok? Igual mais ou menos raiz sexta de 64, que vai dar mais ou menos 2. E como ele falou que é oscilante, então, a minha razão é menos 2, ou seja, 3 menos 6, mais 12, menos 24, mais 48, menos 96 e mais 192, tá? Então, a razão é menos 2. Então, isso aqui é mais um problema de pegadinha, onde o aluno acha 2 e coloca 2, mas aí a PG não é oscilante, mas ele, a essa altura do campeonato, quando ele acha o 2, ele já até esqueceu daquele detalhe que a PG é oscilante. Beleza? É uma questão aberta, então não tem alternativas. Dependendo de se você visse a alternativa, você poderia, opa, peraí, vamos pensar melhor. Mas é uma questão aberta, você chegou facilmente no 2, coloca a resposta 2 e erra. Beleza? Então, cuidado com esses detalhes do enunciado, principalmente, né? Aonde que é mais, onde que é menos, é oscilante, então a razão tem que ser menos, tá? Então, muita atenção nesses detalhes. Esse aqui também, bem interessante, e aí eu vou dar uma dica para vocês resolverem esse tipo de questão. Ele está dizendo que você tem isso aqui, e isso aqui é uma PA de razão R. Razão R. Então, claro, ele não deu o valor da razão, mas ele sabe, você sabe que daqui para cá você está somando R, né? Somando R. Daqui para cá, somando R. E assim vai. PA de razão R. Aí você vem para cá. Só que você vai pegar esses números e vai fazer um F de x1, o F de x2 e o F de x3. E assim vai, né? Infinita. Isso que ele falou que forma uma PG. Só que o que é esse F de x1? Uma função, né? E essa função é simples. Então, ele está dizendo que é 7 elevado a x1,
7 elevado a x2, 7 elevado a x3. Isso aqui é uma PG. Certo? É isso que ele está falando. Tranquilo, gente? Tá? Só que ele quer saber, classifica a sequência correspondente, vai lá, considera PG, classifica a sequência. Que sequência que é essa? Não, ele não é uma PG, tá, gente? Ele não falou que é uma PG. Ele está perguntando para você classificar aqui, ó, que sequência é essa. Provavelmente vai ser PG, mas vamos ver por quê. Nesse caso, gente, em vez de você ficar martelando a cabeça aqui, pega e dá um exemplo, gente. Dá um exemplo fácil de uma PG. Uma PA. 3, 5, 7, 9 e assim vai. Isso aqui é uma PA de razão 2. Não é isso? Razão 2. Agora imagine que eu vou pegar uma sequência onde eu vou colocar aqui, ó, 7 elevado ao cubo, 7 elevado à quinta, 7 elevado à sétima, 7 elevado à nona. Isso aqui vai ser o que, gente? Uma PG. Por quê? Daqui para cá eu estou multiplicando por 7 ao quadrado, daqui para cá eu estou multiplicando por 7 ao quadrado, e para achar o quarto número por 7 ao quadrado também. Ok? Então, uma PG de razão, né? Razão Q, que a gente chama, igual a 7 ao quadrado. Beleza? Repare de onde que vem esse 2. Esse 2 é genérico, né? Não posso dizer que, nesse caso aqui de cima, que vai ser 2. Mas eu já sei que é uma PG de razão 7 elevado a alguma coisa. Mas por que é 7 elevado a 2? Por causa da razão da PA. Ó. Repara. Tá? Repare por que você está indo de 7 elevado ao quadrado em 7 elevado ao quadrado. Porque aqui a razão da PA é 2. Ó. Então você está pulando aqui de 2 em 2 e o expoente vai pular de 2 em 2. O expoente do 7, né? Então, se você dividir um termo qualquer pelo termo anterior, você vai ter sempre 7 ao quadrado. Mas se fosse aqui a PA que eu peguei como exemplo, se fosse de 3 em 3, isso eu quero que você entenda, tá? Ó, vamos pegar aqui agora um outro exemplo, só para ficar bem claro isso, tá, gente? Você vê como é um problema fácil, mas que pouca gente acertou, tá? Pouquíssima gente acerta esse problema, porque você precisa raciocinar um pouquinho e não é todo mundo que tem essa manha de dar um exemplo. Simplesmente dá um exemplo qualquer e vê o que acontece. Vamos pegar agora uma PA, ó, 3, 2, 5, 8 e 11. Repare, é uma PA de razão 3. Então, quando você fizer 7 ao quadrado, 7 à quinta, 7 à oitava e 7 elevado a 11, você vai ter uma PG de razão 7 ao cubo. Ó. Daqui para cá eu multipliquei por 7 ao cubo, 7 ao cubo, 7 ao cubo. Tá? Então, repare, esse 3 veio da onde? Da razão da PA. Certo? Então, eu posso dizer que isso daqui, é uma PG de razão 7 elevado a R, porque ele deu esse R aqui, ó. Ele falou que a razão dessa PA é R. Então, classifica essa sequência aqui. Essa sequência é uma PG de razão Q igual a 7 elevado a R. Ó. Maravilha, isso aqui é a resposta. Fechou? Beleza? Então, último. Calcular a soma x mais y considerando o quê? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu só reforçar aqui que está meio apagado. X mais y. Então, ele está dizendo que x e y são números reais positivos. 6x e y formam a PA. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Ó. X e y, né? Não é y, x. Então, 6x e y formam uma PA. Não é isso? E ele está dizendo que 1 sobre 6, 1 sobre x e 1 sobre y formam uma PG. Y não, 6 mais y. Não é isso? Opa. 6 mais y. Tá? Isso aqui forma uma PG. Beleza? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Calcular a soma x mais y. Gente, se isso aqui é uma PA,
eu sei que se eu pegar 6, x menos 6 é igual a y menos x, correto? Esse menos esse, x menos 6 dá razão, y menos x também é razão. É a mesma coisa, então posso igualar uma coisa com a outra. Claro que aqui eu vou ter 2x igual a y mais 6. É uma maneira. Posso deixar assim? Posso. Ah, mas eu quero isolar o y. Também pode. 2x menos 6. Mesma coisa. Tá? São duas equações iguais e equivalentes. Só passei o 6 para lá, mais vira menos. Ok? Ok. E na PG? Gente, se eu dividir esse por esse, eu vou ter razão. Se eu dividir esse por esse, eu vou ter razão. Porque quando eu multiplico, eu chego naquele. Então, quando eu divido, eu vou chegar na razão. Beleza? Então, estou falando o quê? 1 sobre x dividido por 1 sobre 6 é igual a 1 sobre 6 mais y dividido por 1 sobre x. Se eu multiplicar cruzado, eu vou até pegar um espaço aqui, tá? Eu vou ter 1 sobre x ao quadrado igual a 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6 mais y. Beleza? Isso aqui, 1 sobre x ao quadrado é igual, certo? Como é vezes, aqui vai ficar 36 mais 6y. Ok? Ok. Então, daqui eu vou ter, claro, eu posso inverter os dois lados, fazendo x ao quadrado igual 36 mais 6y. Porque o numerador já é igual, né? Então, é como se eu multiplicasse cruzado aqui, certo? Então, eu vou ter x ao quadrado menos 6y menos 36 igual a 0. Tá? Então, aqui, eu posso até tirar isso aqui daqui. Vamos deixar aqui. Isso igual a 0. Igual a 0. O y eu vou substituir por 2x menos 6, né? Menos 36 igual a 0. Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 12x mais 36 menos 36 igual a 0. Cortou. X ao quadrado menos 12x igual a 0. Coloca o x em evidência. Então, ou x é 0 ou x é 12. Não é isso? E se o x é 12, o y é. O y é, já está aqui, ó, 2x menos 6. Então, 2 vezes 12 menos 6, e o y vai dar 24 menos 6, 18. Como ele quer o valor de x mais y, isso aqui vai dar 30. Beleza, gente? Tá? Então, esse é o mais complicado, né? É o mais elaborado da UFPR. Mas não é essa coisa toda. Repara que a gente nem usou a fórmula do termo geral. E isso acontece muito, principalmente, com relação a PG. Porque fórmula do termo geral é para descobrir um termo, ou a razão. E aí a gente já viu que não pode ser um número muito grande, tem que ser uma sequência menor. Então não é bom para quem está elaborando a prova. Então ele inventa essas questões aqui, onde você tem mais um raciocínio, né? Você precisa ter um raciocínio melhor para poder ir destrinchando ela e ver o que acontece. Beleza, gente? Então por hoje é só. Valeu. E depois a gente faz a aula de exercício. Ou faz uma aula, um Meet. Ok? Valeu, gente. Aquele abraço. Qualquer coisa me dá um toque. Manda mensagem e tira suas dúvidas. Valeu.